Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao CapacitaCast, o seu programa da quarta-feira à noite. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, nosso ouvinte, empreendedor, empreendedora. Um grande abraço para você, muito sucesso nesse ano de 2026 que já está pela metade. E vamos que vamos, hoje numa conversa muito especial. Já vou apresentar aqui, quem está aqui hoje é o Cleiton Lima, que fica atrás dos microfones. Mudamos de local hoje, pessoal. E hoje ele vai contar para nós aqui algo muito interessante, principalmente para você que é MEI. Então fica de olho aqui. Eu sou o Laino Pedroso, vou trazer para vocês aqui todas as informações e também entrevistar o Cleiton Lima nas picapes, cuidando de toda a sonorização das imagens e tudo mais, está ela, Priscila Duarte. E antes da gente começar, vamos falar deles, dos empreendedores que são parceiros do CapacitaCast. Fênix Tintas, do Natan. Você que quer comprar tinta para carro, para casa, para indústria, já sabe, é com a Fênix Tintas. E você quer comprar uma motosserra, uma roçadeira, quer cortar grama, quer cortar uma árvore lá que está atrapalhando o teu terreno, quer um soprador para limpar o quintal, que é a melhor coisa do mundo, é com o Pepe da Pepe Máquinas, a loja autorizada da Steel aqui na Lapa. Chegue na Pepe Máquinas que lá você vai encontrar todos esses utensílios e muito mais, inclusive uma oficina especializada. Você quer ficar mais bonito para a festa da Lapa aí no dia 13 de junho? Amanda Sobrancelhas. Vai lá fazer sua sobrancelha, fazer uma rena, deixar sua sobrancelha bem do tipo com aquele designer top para ir na festa do 13 de junho. Não esqueça, aí na Lapa, no Paraná. Amanda Sobrancelha, especialista em sobrancelhas, fica aqui do ladinho do Davi Carneiro. Capriche e vai lá. Custom Car, você quer dar um talento no teu carro, quer deixar ele mais bonito, quer dar aquele brilho no carro, ou no seu caminhão, ou no seu ônibus também, já sabe, Júnior da Custom Car. E nós temos também para quem quer estudar, fazer lá uma universidade, fazer uma pós-graduação também, é na Unopar com o nosso amigo Adriano. E você que não tá bom das vistas, é na Optolapa, o exame de vista com o Juan. E se você quer uma armação, uma lente especial lá para os seus óculos, na Fagol, lá dentro da rodoviária da Lapa, a ótica Fagol, converse com a Kelly. Muito bem, senhoras e senhores, você que está aí com o dedo no like, manda like lá. Também manda um aviãozinho para os seus colegas nos seguirem, para eles acompanharem a nossa live. Segue o CapacitaCast no Instagram, segue lá no YouTube também, se inscreve no canal. E se você quiser deixar sua pergunta, já sabe, é aqui no Instagram do CapacitaCast que nós estamos nessa live ao vivo. E também essa live fica gravada no YouTube. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter essa live para você ver, rever, para que você consiga fazer suas anotações, porque hoje a gente vai ter muito conteúdo de qualidade. O nosso tema de hoje é os 5 maiores erros financeiros que quebram um MEI silenciosamente. Vou repetir mais uma vez que isso é importante. Os 5 maiores erros financeiros que quebram um MEI silenciosamente. O empreendedorismo brasileiro segue batendo recordes. Segundo dados da Receita Federal, em 2026, o país já ultrapassou a marca de 16 milhões de MEIs ativos. E somente nos 4 primeiros meses do ano, mais de 1,5 milhão de novos MEIs foram formalizados. Mas existe um dado preocupante. Cerca de 6,2 milhões de MEIs estão inadimplentes, o equivalente a aproximadamente 40% dos registros ativos. Esses números mostram que o desafio do empreendedor não é apenas abrir um negócio, mas desenvolver uma gestão financeira capaz de garantir sustentabilidade e crescimento. E hoje, para falar para nós sobre esse assunto, nada melhor que um especialista, aquele que gerencia as finanças de várias pessoas aqui na cidade da Lapa e também em outros lugares. Então eu vou apresentar para vocês, com muitas honras,
Hoje recebemos um convidado que une experiência e prática e conhecimento em educação financeira. Olha a importância, educação financeira. Cleiton Lima é empresário há 22 anos, mentor financeiro de MEIs e pessoas físicas, atuando no desenvolvimento e estratégias para organização financeira, aumento da lucratividade e crescimento sustentável dos negócios. Além disso, é criador do CapacitaCast, um podcast voltado à educação, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, levando conhecimento acessível e aplicável para empreendedores e profissionais de diversas áreas. Seja muito bem-vindo, Cleiton Lima, mentor financeiro que está aqui conosco hoje no Capacita para trazer muitas informações sobre os MEIs. Ponto importante porque eu também sou MEI. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Cleiton Lima, assim como o Laino apresentou, e trabalho com mentoria financeira já há algum tempo e agora estou me especializando cada vez mais em trabalhos com MEIs. E por quê, pessoal? Para fazer um adendo bem inicial ali, a gente pode perceber que, ou seja, de cada 10 pessoas que é MEI hoje, pelo menos 4 não estão conseguindo pagar suas dívidas. Então é um número bastante expressivo e o pior, tem aumentado. E a gente vai perceber várias coisas, como por exemplo, se a gente vai no mercado hoje, as coisas estão tudo muito mais caro, né? Você fala com empresários, você fala com pessoas que são CLT, você fala com MEI, enfim, com qualquer pessoa, parece que a vida está ficando cada vez mais difícil. As contas parece que não estão fechando, o cartão de crédito está sempre estourado. Então, ou seja, parece que uma pandemia financeira que está acontecendo no Brasil. E os MEIs são extremamente afetados por isso, por falta de gestão e organização. Esse é o maior dos problemas do MEI. Antes da gente iniciar as perguntas, eu queria fazer uma observação bem importante. Quando a gente vai abrir um MEI, normalmente a gente abre sem planejamento. A gente abre por uma vontade, ou porque você tem que tirar nota, ou porque você tem que pagar o INSS de alguma forma, porque senão não se aposenta. Você tem que fazer alguma coisa nesse sentido, mas ou seja, a gente inicia sem nenhum planejamento. Seja financeiro, seja de marketing, seja de estrutura de negócio, ou seja, parece que a gente começa no escuro. E é por isso que a gente tem tantos problemas que podem ser sanados com planejamento. Então hoje, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui, eu vou trazer para vocês os 5 principais problemas, começando do menos problemático para o mais problemático. E no final, fiquem vocês até o final, eu vou dar um bônus especial para vocês que é extremamente importante. Eu vou conseguir mostrar para vocês em números que vocês podem se aposentar com 20 anos de MEI sem se preocupar e sem depender de um salário mínimo. Pode ter certeza absoluta. No final, fica aí que vai ser uma parte bem interessante. Eu vou falar já dos 5 erros aqui, que é interessante para já situar nossa audiência. Pessoal, então quais que são os 5 erros? O primeiro que a gente vai falar aqui é a precificação errada. O segundo erro é esquecer das obrigações fiscais. O terceiro erro, não controlar o fluxo de caixa. Vai anotando lá. Quarto erro, não definir um prolabore. Quinto erro, misturar contas pessoais com contas empresariais. Cleiton Lima, vamos começar pelo primeiro, que é a precificação. Porque a precificação é considerada um dos maiores erros do MEI. Então vamos lá. Tudo começa pelo princípio, né? Lógico. Mas o princípio é o seguinte, como que o meu produto é estabelecido o preço dele? O que acontece? Muitas vezes eu me baseio por duas situações. Primeiro, a minha concorrência. Eu vou na minha concorrência e verifico quanto estão vendendo. Por exemplo, eu estou fazendo bombom, aí eu produzo bombom e vendo bombom. Só que eu vou buscar a minha concorrência, vou fazer uma pesquisa na Cacau Show. E aí a produção da Cacau Show é em escala. Então, logicamente, que ele vai ter um preço muito diferente do meu, que é artesanal. O segundo, então, eu me baseio em alguém. E o segundo é eu me basear em mim mesmo. Quanto eu acho que o meu produto vale? Eu acho que o meu produto, sei lá, eu vendo ele por R$8 porque eu acho que ele vale 8. Mas com base no quê? Será que realmente eu tenho todos os meus gastos na ponta do lápis? Falo para vocês, de acordo com as minhas mentorias e tudo aquilo que eu tenho feito e estudado sobre esse assunto, a maioria das pessoas hoje não sabem precificar produtos. Eles vão pelo achismo, mas sem colocar na ponta do lápis quanto realmente gasta. Vou dar um exemplo bem claro. Tem um cara na Lapa
eu não vou citar o nome, porque eu não pedi essa autorização para ele, mas ele fazia bolachas. Fazia bolachinha e vendia muita bolachinha. Bolachinha, e não vencia a produção de bolachinha. Só que ele chegou no final do mês, ele falou assim, falou pro meu irmão, inclusive, falou assim, Valderi, eu não tenho dinheiro. Eu vendi bolachas, vendi à vista, mas no final do mês a conta não fecha, porque eu não tenho dinheiro. Um mês depois ele foi precificar. Resumindo, ele estava vendendo mais barato do que ela custava. Ele trabalhou um mês todo, fez todo um estardalhaço de clientes, mas no final das contas ele estava pagando para trabalhar. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina, a falta de planejamento de precificação. E isso, logicamente, quebra muitas empresas. E qual que é o risco, Cleiton, da gente vender muito barato? Porque acontece, falou de precificação e tudo mais, e muitas vezes a pessoa olha a concorrência. Sim. A concorrência está vendendo mais barato. Também pode acontecer da concorrência estar comprando mais barato e a pessoa não ter esse conhecimento. Exatamente. E acabar olhando para lá e dizendo, não, mas se ele está vendendo por 10, eu vou vender por 8. Uhum. E acaba que ele paga para trabalhar. Exatamente. Então o que acontece? Dentro do mundo do empreendedorismo existe um negócio chamado Oceano Vermelho e Oceano Azul. Quando a gente vai abrir um MEI, a gente tem que pensar assim, qual é o meu tamanho da minha concorrência? Vamos dar exemplo na Lapa. Se hoje eu for abrir uma empresa na Lapa, você acha que é uma boa ideia eu abrir uma loja de roupa? Se você andar na Lapa, você vai achar pelo menos em cada rua 2, 3 lojas de roupa. Então, se eu entrar nesse caminho de abrir uma nova loja de roupa, eu vou ter que concorrer de alguma forma. Ou é um diferencial de um produto muito grande, aí você vai ter que ter um fornecedor muito diferenciado. A maioria compra em São Paulo, então a diferenciação é muito pequena. Ou Brusque, né, no caso da cidade da Lapa. Ou eu vou ter que brigar por preço. Então aí vira um Deus nos acuda, porque é um oceano vermelho, é um querendo comer a perna do outro, sabe? Então todo mundo se mata financeiramente, chega no final do mês e não vem se pagar a conta. Porque tem aluguel caro, tem todos os custos, né, que tem que ser pago. Só que se a pessoa não entender isso, ele acaba jogando fora o plano de vida dele por uma precificação errada. Vender barato, o risco de vender barato é simples. Ele vai chegar no final do mês, vai ter um montão de venda. Ele vai falar, vai ficar muito feliz, pô, a minha loja tá cheia, eu tô vendendo bastante, eu tô indo comprar bastante, mas no final do mês, quanto sobrou? Ah, sobrou muito pouco. Então significa que a tua precificação tá errada. Eu estou com um custo de empresa muito alto ou eu estou com um ticket muito baixo. Por exemplo, se eu vou abrir uma empresa hoje, eu posso vender muito, mas se o meu aluguel for 10 mil reais, mais água, mais luz, mais funcionário, meu custo de empresa é muito alto. Aí eu tenho que vender muito para poder só custear o básico, que é o essencial ali, não levando em consideração o meu lucro, prolabore e qualquer outra coisa nesse sentido. Então, aí é um grande pepino hoje das microempresas, jogar e tentar competir com os outros pelo preço, e não pela qualidade, e não prezando também se está no Oceano Azul ou Oceano Vermelho. Ah, o que é o Oceano Azul? É você olhar para a cidade e perceber o que não tem. Então, o que na Lapa não tem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Paty. Pode ser o exemplo da Patrícia, que é irmã da Pri, que foi entrevistada aqui. Quando ela criou a loja física, tinha custos muito altos. Quando ela saiu da loja física e foi para a loja de porta em porta, o custo baixou. Automaticamente, agora ela faz uma venda ativa. Ela não estava esperando o cliente chegar, ela estava indo até o cliente. Então, o que aconteceu? A empresa explodiu. Quando se modela o estilo da empresa, você consegue ter um resultado bem melhor. Depende daí. Um exemplo muito claro. Pessoas que vendem bombom na rua. Eu vendo bombom e tudo mais assim. Qual que é o maior sonho da pessoa? Abrir minha doceria. Aí ela sai de um custo quase zero para um custo de 7, 8 mil reais com aluguel e funcionários. Será que isso é vantajoso? Olha quantos docinhos ele não vai ter que vender só para custar os 7 mil reais. Sim, faz total sentido. Em relação à precificação, ainda quem está conversando, como que eu faço para eu precificar o meu produto? Tá, então vamos lá. É um princípio básico. Então assim, você tem que coloca na ponta do lápis, é onde que as pessoas mais erram. Qual que é o teu custo fixo? O que é um custo fixo? Água, luz, aluguel, funcionários, isso é custo fixo. Você tem que pagar contador, é custo fixo, você tem que pagar todo mês. Entendeu? Então não vai variar muito, é fixo. A segunda coisa, então essa é a primeira coisa que tem que pagar. Segundo, são os custos variáveis. O que são variáveis? Por exemplo, quais são as quantidades de impostos que eu tenho que pagar esse mês?
Entendeu? Então, se eu vender um número maior, eu vou ter que pagar mais imposto. Se eu for viajar mais vezes para que eu compre material, eu vou gastar mais. Então, esse custo é variável, varia de mês para mês. Então, eu tenho que colocar também, porque eu tenho que fazer um padrão. Como que eu faço isso? Pego os 3 últimos meses, por exemplo, somo os 3, divide por 3, tem uma média. Então, se eu fui 5 vezes para São Paulo para buscar produto, olha quanto isso custa, divide em 3 e você vai saber mais ou menos quanto que você tem de custo variável ali. Ele é um aproximado, mas já dá para ter uma estimativa. E além disso, são os impostos, que é o maior dos problemas. Colocar na ponta do lápis quanto você está tendo de impostos ali. Qual que é um dos maiores perigos? O MEI, ele tem um sonho, objetivo de mudar para ME. Ele quer subir, porque o MEI você pode render até 81 mil e alguma coisa. Ele quer subir para ME. Só que quando você sobe para ME, o custo da ME, se não dobrar, acho que triplica. Porque ele vai ter muito mais gastos, muito mais impostos que talvez não foi colocado na ponta do lápis. Então, para quando você vai precificar um produto, você tem que pensar, eu sou ME, eu sou MEI. Se eu sou MEI, coloca todos os custos, custo fixo, custo variável, coloca ali também os impostos e coloca também, que é um dos nossos erros, Prolabore. Eu tenho que colocar embaixo esse Prolabore porque eu não sou a empresa, eu sou funcionário da minha empresa. Então eu tenho que ter também no meu custo fixo o Prolabore, que é o salário meu como empreendedor. Sabe? O que é um Prolabore? Explique o que é um Prolabore. Vamos lá. O que é um Prolabore, pessoal? É o que a maioria dos MEIs acabam não fazendo. Prolabore é o teu salário como funcionário. Vamos dar um exemplo. Se eu sou o dono de uma oficina e eu sou o mecânico da minha oficina, correto? A oficina não é uma fonte de renda extra para a minha vida, onde eu vou poder saquear ela a qualquer momento. Não. Se eu fizer isso, eu vou comer a minha empresa literalmente. Quer ver um exemplo? Talvez algum pedreiro já foi na tua casa, ele tinha um MEI e tudo mais. Aí chega 3 horas da tarde, tá 10ão lá, vai lá comprar uma Coca-Cola. Vai comprar não sei o que. Ele está saqueando o caixa da empresa. Entendeu? Porque aquele momento é o trabalho dele. Quando você faz um Prolabore, nada mais é do que o salário do funcionário. Então, por exemplo, vamos voltar lá ao caso da mecânica. Quanto custa um mecânico hoje? O mecânico ele ganha mais ou menos em média R$ 2.500. Estou dando só um exemplo, mas pode ser para mais ou para menos. R$ 2.500. Se a minha empresa render 10 mil, não quer dizer que o meu salário é 10 mil. O meu salário é o 2.500. O que eu vou pagar as contas da minha casa é com R$ 2.500. O excedente é lucro da empresa. E aí sim, esse lucro da empresa, eu posso fazer a empresa crescer. Vamos voltar ao exemplo. Se eu sou um mecânico, eu estou lá na minha empresa. É muito comum isso, várias mecânicos fazerem isso. Eu estou com o meu trabalho, só que eu queria comprar um elevador novo. Eu queria comprar uma pistola nova, eu queria comprar uma caixa de ferramenta nova. Da onde sai esse dinheiro? Normalmente, cartão de crédito. Entendeu? O custo já está aumentando. Então, vamos lá. Você imagina que a pessoa tem lá uma rentabilidade de 10 mil. 2.500 é o valor do Prolabore. Eu vou pegar e pagar as minhas contas. Vai sobrar lá R$ 7.500. Esse 7 mil é caixa da empresa. Tá? Caixa da empresa. Aí com 3 meses ou 6 meses, o indicado é 6 meses, eu vou, vou pegar esse valor do caixa. Então imagine que eu coloquei lá 10 meses, eu vou ter 65 mil reais, né? 75 mil reais. Quando tiver esse valor de 75, eu tenho a opção. Eu compro o elevador, ou eu compro a caixa de ferramenta, ou eu aumento o meu galpão. E aí sim, se sobrar ainda dinheiro, eu posso pegar, eu como dono da empresa, eu pego o lucro da empresa e vivo mais tranquilo. Tá legal? Só que qual que é o comum do MEI? Ele acaba colocando tudo num balaio só. Ele não tem Prolabore, então ele vai viver o custo de vida dele com 10 mil. E ele vai aumentar o custo de vida para 10 mil, mas se um dia ele precisar comprar um elevador, ele não tem dinheiro. Porque ele não conseguiu organizar, né, o que é Prolabore, o que é o salário dele e o que é o lucro da empresa. Se você misturar as coisas, tem uma grande probabilidade de dar errado. Antes de eu perguntar aqui a questão, eu ia perguntar por que tantos MEIs não tem Prolabore, mas tem uma história que você falou ali, que agora você falou desse custo aí, que você vai colocando dinheiro e tudo mais. Sim. E você é acostumado a ganhar R$ 2.500 e você vive com 2.500. Daqui a pouco você está ganhando 5
e ao invés de você manter o gasto de 2.500, você começa a gastar 5. Daqui a pouco você está com 10 mil, ganha 10 mil por mês. E daí, em vez de você viver com os 5 que você já gastava, você começa a gastar, aumenta a tua, vamos dizer... O custo de vida. Custo de vida, exatamente. Sim. Sempre vai aumentando o custo de vida e não tem dinheiro que chegue. Qual que é aquela uma historinha que você... Não lembro o que você falou para mim sobre essa questão de que nunca tem fim, essa balança. Eu não lembro direito. Lembra que você falou uma coisa bem interessante sobre isso. Lembrei. Quando a gente aumenta o custo de vida é bem legal, pessoal. É uma história bem interessante. Imagine assim que eu aumentei o meu padrão de vida. Aí eu vou lá, troco de carro. Ele falou, legal. Troquei de carro, maravilha. Só que daí eu olho e falo assim, meu Deus do céu, mas como é que eu vou andar com essa roupa, com esse carro? Aí eu vou lá, gasto em roupa. Aí eu falo, nossa, que legal, agora tem uma roupa, não sei o quê. Tá, mas eu não tenho nenhum relógio. Aí eu vou lá, aumento o relógio. Aí beleza, tudo bem, agora eu tô feliz. Só que eu vou lá assim, cara, como é que eu vou andar com um celular desse? Eu preciso de um celular mais top. Aí eu aumento o celular. Só que daí quando você fala assim, beleza, como é que eu vou encostar na garagem da minha casa um carrão desse com essa casa? Aí eu vou lá e me endivido numa casa nova. Então, ou seja, isso nunca acaba. Sabe? Vai virar sempre uma bola de neve infinita de querer coisas. Sabe? E isso não tem problema, desde que não seja com o patrimônio completo. Se for parte do patrimônio, parte da lucratividade, perfeito, tranquilo. Agora, se você colocar tudo numa coisa só, o dia que algo der errado, você tá ferrado. E daí, quando você compra a casa, que você contou ontem, você diz, nossa, mas tem a casa tão bonita, mas essa garagem não é legal para esse carro. Aí vai reclamar. fazer uma garagem também. Exatamente. Perguntas, Priscila Duarte. Ainda sobre a precificação, o Gabriel Dutra disse: a precificação tem que ser baseada na política orçamentária, custo real do produto. Exatamente. Perfeito. É Gabriel Dutra, exatamente. O problema é que hoje a gente acaba fazendo a precificação sempre num formato muito paliativo, algo muito momentâneo, mas a gente não presta atenção no todo, sabe? Inflação, preço do custo, aumento do patrimônio que eu desejo, qual é o meu lucro real, sabe? Então tudo isso vira num balaio que muitas vezes eu coloco tudo e chuto um preço e falo, vai que seja que Deus quiser. Sobrando alguma coisa, tá louco de bom. Quer ver um exemplo? Imagine que eu pego essa caneca, eu compro por 5, vendo por 10. Eu penso, nossa, tô ganhando 5 reais de lucro, beleza? Tudo certinho. Só que você assim, tá, e quanto que foi o custo dela chegar até aqui nas minhas mãos? Não, isso eu não coloquei no ponto do lápis. Então, beleza, então já o custo de frete você não colocou. Você vai vender para quem? Vou vender para o pessoal da lápis, mas vai vender só a caneca? Não, vou ter que colocar na embalagem. O custo da embalagem foi colocado? Não. Então tem que colocar o custo da embalagem. Tá, mas você não vai colocar nenhum brindezinho dentro? Vou, mas é algo de R$1. Tá, mas você precificou? Não. Se você for colocar na ponta do lápis, tudo que você não colocou foi o teu R$5. Entendeu? Aí você vai e produz a caneca. Vai que alguém devolve. Já está no prejuízo. Então, se não for precificado no global, no todo, a probabilidade de você ter um prejuízo é muito maior do que você ter lucro. Legal. Então, a gente estava falando aqui só para a gente relembrar dos erros, 5 erros financeiros que quebram o MEI silenciosamente. A gente falou da precificação, agora a gente está na parte do não definir um Prolabore. E tem algo interessante aqui, Cleito, que é por que tantos MEIs não possuem o Prolabore? Basicamente por falta de planejamento. Sabe? O planejamento, se você pegar 100% dos MEIs, por mais que tenha vários equipamentos para isso, você entrar no site do Sebrae, tem um monte de cursos para isso. Mas eu te pergunto, como MEI, alguém faz? Talvez um ou outro, mas depois que abriu a empresa já deu problema. E aí vai buscar alguma ajuda de alguma coisa que tire a corda do pescoço. Mas ele já está com problema financeiro muitas das vezes. Então se você está assistindo em casa, gostaria de abrir o seu MEI, você tem que fazer o quê? Busque as informações antes de você abrir. É como se eu falasse bem assim, eu quero aprender a nadar, então vou me jogar nas cataratas lá. Daí lá eu aprendo a nadar. Eu falei, cara, você vai morrer. É a mesma coisa cair no mundo do empreendedorismo sem ter conhecimento para isso. O MEI acaba não fazendo isso exatamente pelo aquele começo da nossa conversa. Ele abre por esperança de um futuro melhor, mas não por um planejamento. Então assim, eu saí do meu emprego, tenho 10, 15 mil reais, agora eu preciso começar o meu negócio. E aí ele acaba começando o seu negócio, sem o planejamento. Às vezes investe tudo que tem e tudo que não tem numa coisa que é muito incerta.
sabe? Não pesquisa mercado e tudo mais. E automaticamente o Prolabore nem entra na conta. Então, se não entra na conta, a probabilidade é que ele vai consumir o capital de giro dele em pouco tempo. E como que ele ajuda nesse planejamento financeiro, o Prolabore? Ele é básico, porque assim, o Prolabore, lembra daquele comecinho lá que a gente falou da nossa organização? Se ele não tiver ali embaixo, ele vai ser aquele momento que ele vai comer todo o valor. Vamos dar um exemplo. Se eu pego o produto de 5, vendo por 10 e eu não coloquei o Prolabore, eu vou fazer o seguinte, a hora que eu vender por 10, infelizmente, eu vou pegar esse 5 que sobrou sem me preocupar com a embalagem, tudo aquilo que você tem que colocar na conta, você vai pegar aquele 5 e vai achar que é teu. E aí você vai comer aquilo. Só que na hora que você tiver que comprar outra caneca, você não tem dinheiro. O teu capital de giro foi comido, literalmente. Então, como que você faz isso? Se você tem bem definido qual é o teu Prolabore mensal, você consegue diagnosticar se a tua empresa tem saúde ou não tem financeira. Vamos dar um exemplo. Se eu coloco lá Prolabore de R$ 2.500, chegou no começo do mês, eu não tenho R$ 2.500 no meu caixa, algum problema está tendo. Se eu estou trabalhando o mês inteiro e eu não consegui ter o meu salário como funcionário, se eu tivesse que pagar alguém, tinha que ter. Mas por que quando é para mim eu acabo não tendo? E muitas vezes eu negligencio isso. Falo, não, mas o próximo mês vai ser melhor. Não vai ser melhor. Tem que ter esse planejamento. Quando acontece isso, o que ele tem que fazer? Avaliar qual é a falha no sistema dele. Se é precificação, se é, a gente chama de venda invertida, né? Venda invertida é quando você compra à vista e vende a prazo. Sabe? Então isso é uma pirâmide invertida, alguns chamam, outros vendem invertido. Então tem que tomar cuidado porque às vezes a pessoa comprou, vamos dar um exemplo, a pessoa tem 10 mil de caixa, a pessoa foi lá e comprou 10 mil de caneca e vendeu no outro mês, então a lógica ele vai fazer 20. Só que ele não colocou taxa de cartão de crédito, taxa da maquininha, acabou não colocando também prazo, vai chegar no terceiro mês, ele vai receber espicaciado, né, no caso, aos poucos, e ele não vai ter capital de giro para comprar novamente a jogo de caneca. Então, se ele não fizer essa precificação, a probabilidade é que a empresa dele feche em menos de 2 anos, como diz a pesquisa. E quando a gente faz, por exemplo, um empréstimo para abrir uma empresa, vale a pena? Digamos, eu quero montar uma empresa de fazer canecas lá para vender canecas personalizadas. Aí eu não tenho dinheiro para começar. Eu poderia emprestar R$ 10.000 do banco, por exemplo, analisando todas essas questões que você falou. Questão fiscal, questão de compra, questão do produtor, quanto que vai sair para a minha produção. E isso daí alavancar a minha empresa, porque tem muitas pessoas que não têm, principalmente, esse capital inicial. Sim. É uma possibilidade. Eu, como mentor, não aconselho. A não ser que a pessoa tenha muito bem estruturado o que ela quer fazer. Porque ela já vai começar com dívida. Entendeu? Pode ser que a empresa dela alavanque rápido, como pode ser que a empresa dela demore muito tempo. Então, se ela começar com dívida, já é um problema e um peso dela ter que vender, ter que produzir para entregar. Só que, às vezes, ela está no começo da empresa. Quando é algo, por exemplo, de alimentação, ela é uma venda mais rápida. Então, a pessoa compra, produz, vende. Então, é mais rápido dela até sentir o mercado. Mas tem vendas que não são assim tão rápidas. Deve você ganhar identidade no mercado e tudo mais, demora mais. Então, eu aconselho assim, se a pessoa vai começar o negócio, o ideal é ela ter o dinheiro em caixa para abrir e para manter ele pelo menos uns 6 meses. Se isso não tem, reveja o assunto. Reveja o assunto que pode ser que esteja entrando numa enrascada. Se a ideia for maravilhosa e tudo mais, beleza, é maravilhoso, não tem na cidade, aí talvez dá para arriscar. Sabe o que acontece? Muitas pessoas olham, por exemplo, a história do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp. Quando ele fala assim, porque eu peguei 10 mil do cheque especial lá, que é a maior taxa de juro que tem, e eu abri o meu negócio e deu certo. Fala, beleza. É como se eu falasse, não, porque o Neymar começou a chutar a bola e virou um jogador famoso. Entendeu? Pode ser que seja um caso em muitos. Então eu não posso levar isso como baliza, né? Sim, exatamente. Então se a pessoa é um CLT, por exemplo, e ele tem o desejo de ser um empreendedor. Sim. Aí o que seria o ideal? Ele juntando um dinheiro, fazendo um caixa dele mesmo. Sim. E quando ele chegar naquele valor que, não que ele acredite, mas que ele estude, né, e planeje tudo isso, a partir daquele momento ele pode se tornar um empreendedor. Com certeza, com certeza. O ideal seria que ele fizesse assim, durante o tempo de CLT dele,
ele fosse estudando o mercado que ele quer entrar, estudasse, ter conhecimento sobre o assunto, não entrar em algo que ele seja só de expectativa. Então ele estuda o mercado, busca cursos e tudo mais, mentorias, junta dinheiro, tem estrutura e depois abre o seu negócio. Aí sim, aí é uma ordem lógica. Mas o que acontece na maioria das vezes? As pessoas são demitidas, pega todo o valor da rescisão, que talvez era a segurança financeira dela, e coloca no negócio. Só que não teve o tempo de planejamento. Entendeu? É como se hoje eu não entendo nada de cavalo. Entendeu? Mas alguém falou para mim que se eu apostar num cavalo ou que se eu comprar um cavalo garanhão, ele vai ser sucesso. Eu pego todo o meu dinheiro e compro um cavalo. Cara, a probabilidade disso dar errado, eu não entendo nada. Talvez alguém me passe a perna, talvez alguém me venda gato por lebre, como chamam. Então eu acabo me ferrando aí por falta de estudo, de planejamento. Sim, isso daí é o que mais acontece, né? Exatamente. Até a gente vai entrar num tema aqui que é interessante. Nós falamos então sobre a precificação do MEI, falamos sobre definir o Prolabore, mas tem algo, Cleito, que ele é bem complexo, que é as obrigações fiscais do MEI. Tem pessoas às vezes que vão deixando, né? Porque é R$80, não, paga outro mês, no mês que vem dá certo. Às vezes não é nem por conta de não ter a grana, mas é por conta de ser talvez um valor baixo, a pessoa diz, vou deixar umas 3 aqui, depois eu pago. Porque acontece, Sim. né? Você vê muito isso daí. Nessa questão aqui do MEI, só pagar o DAS, ali tudo é suficiente? O que você acredita sobre isso? Olha, tem um problema bastante sério do MEI, que é muito simples de resolver, mas acaba deixando pro lado. Parece que tudo que é muito mais fácil, as pessoas acabam deixando, né? O MEI tem 2 obrigações básicas. Primeiro, é pagar o DAS, né? Que é ali que tem o INSS, e alguns ali tem o ICMS, outro ISS, enfim. Então ali tem o valor do comércio e indústria, que é R$ 82,05. Tem a prestação de serviço, que é R$ 86,05, e tem a comércio e serviços, que é R$ 87,05. Então essa é uma divisão. Parece um custo muito baixo, correto? E é um custo muito baixo. Porém, se for negligenciado, eu vou deixando passar, passa uma, passa duas, passa 3, ele vai gerar juros e multa. E isso vai virando uma bola de neve. Você imagina se você deixar um ano. Só que é um ano de agora não é mais 82, já vai para R$100. Então você vai parar a pensar ali, já são R$1.200. Se eu não tenho uma organização de caixa e não tenho aquela gordurinha, lembra que eu falei para vocês do valor excedente? Se eu não tenho isso, infelizmente vai ter um grande rombo na minha empresa. E além disso, tem a questão bem séria que às vezes as pessoas acabam negligenciando ou talvez não sabendo, é que o MEI está totalmente atrelado ao CPF. Então, por isso que é microempreendedor individual, ele está totalmente atrelado ao CPF. Por mais que seja um CNPJ, ele está atrelado. E se ele está atrelado, as obrigações financeiras também vai para o CPF da pessoa. Então, por exemplo, se eu deixei de pagar o DAS durante algum tempo, daqui a pouco o meu CPF vai para a dívida ativa da União. E aí eu tenho um monte de problema que isso vai causar no meu CPF, de restrições e tudo mais. E aí, por exemplo, vou tirar algum documento, eu não consigo, vou tirar não sei o que, uma certidão negativa, eu não consigo. Tá, mas o meu CPF é tudo certo, mas o problema é que o CNPJ não. Entendeu? Então ele começa a ter um monte de desvantagens caso eu não consiga organizar as minhas finanças com relação ao pagamento. Então vamos lá. Pagamento de DAS, e a segunda coisa que é extremamente importante, que também é deixar de lado, a declaração de imposto de renda. É muito simples. Então todo começo do ano tem que fazer declaração de imposto de renda. Tendo MEI faturamento ou não, tem que fazer declaração de imposto de renda. É só ir na sala comercial, fala lá o valor, eles vão fazer declaração para você totalmente gratuito. Se eu não fizer, juro, multa e tudo aquilo que vai vir depois. Mas essa é a declaração no MEI ali mesmo, né? No MEI. Vai ficar vindo aquela mensagem toda hora no e-mail lá. Sim. Faça a tua declaração. Porque dá um rolo muito grande se você não fizer, sabe? Então é muito simples de fazer. Então, só que às vezes, depois eu faço, daqui a pouco estoura o prazo. Daí é que a gente vai deixando, né? Mas sempre aquela pergunta, né? Qual que é o último mês para pagar? Qual que é o último mês para fazer? Sim, é o brasileiro, típico brasileiro, né? Tem no TEDx lá, que é aquela maior plataforma de palestras do mundo. Sim. Tem um cara que fala sobre procrastinação, daí ele conta sobre o trabalho que ele fez na faculdade. Então ele tinha um ano inteiro para fazer o trabalho, aí ele vai mostrando os gráficos, assim, que se ele começasse de janeiro até dezembro,
Era um pouquinho em janeiro, um pouquinho em fevereiro, um pouquinho em março, ia de pouquinho em pouquinho. Sim. Daí fala, mas eu não comecei em janeiro, comecei em julho. Daí já o gráfico era desse tamanho do trabalho que tinha que fazer. Daí falou, mas eu não comecei em julho. Eu comecei em novembro, tinha que entregar em dezembro. Daí tava bem Sim. alto lá e tinha que fazer tudo naquele mês, né? Aham. E é isso que acontece. Exatamente. Aí sobre esse trabalho dele é bem legal que ele fala assim, ele fala, daí eu cheguei lá, falei, contei tudo que eu tinha que fazer, todo mundo aplaudiu, bateu palma e eu fui aprovado. Uhum. Daí todo mundo fica, na plateia, ele fala, claro que não foi isso que aconteceu. Isso mesmo, né? É sim, Se for sim. deixando, procrastinando, dá um problema. Mas eu creio assim, além de tudo isso, claro, suja o nome, CPF, mas o problema maior que você colocou ali é em relação ao dinheiro que você vai pagar. Sim. Você vai deixando, vai aumentando a multa, Uhum. aí talvez a tua empresa ainda não engrenou, você tem que tirar 1.200 ali Sim. da onde não tem, é onde você vai ter que fechar o teu negócio, né? E às vezes tem até uns refinanciamentos que o pessoal fala, não, depois eu refinancio. Só que o juro você sabe, né? O juro vai comer pelas pernas, não tem o que fazer. Dizem que o melhor cliente pro banco, né? Aqui não é um banco, mas funciona mais ou menos parecido. Sim. O melhor cliente pro banco é o cliente ruim, né? Aquele que sempre deixa atrasar o cartão, não paga uma coisa, não paga outra. Se fosse todo mundo certinho, sim. Aí não tinha banco, né? Ele vive do juro, né? Vive do juro, Exatamente. Exatamente isso. E como que evitar esses problemas aí? O primeiro deles já posso dar a resposta, é não procrastinar, né? O básico, né? O básico, né? Eu acho que assim, é muito simples. É só a gente ter uma planilha de gastos. Então, por exemplo, vamos lá. Eu acho que é muito feijão com arroz, mas a gente precisa falar, o óbvio precisa ser dito, né? Acho que todo mundo já tem a sua planilha de gastos e datas de pagamento. Então, por exemplo, água, que dia que vence? Vence dia 12? Então coloca dia 12. Luz, que dia que vence? Dia 15? Vence dia 15. Todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, eu olho lá na planilha o que eu tenho que pagar essa semana. Ah, tem que pagar água, luz e tudo mais. Sabe o que acontece? Eu falo que eu era especialista em pagar juro. Vocês já passaram por isso? De você ter dinheiro na conta, olhar a conta e falar, não, mas depois eu pago. Daqui a pouco você vê, passou a data. E aí você pagou o juro. Eu falei, eu sou especialista em fazer isso. E aí o que comecei a fazer? Planilhar tudo. Então eu tenho na minha agenda, no comecinho do mês, dia 1º do mês, todos os gastos e todos os dias de pagamento. Então eu tento pagar, na minha cabeça, na minha organização, uma semana antes tudo. Tem lá o valor, tem dia 12, então dia 7 mais ou menos é quitado. E assim vai se diminuir o risco de vocês ficar pagando juro. E o DAS entra nisso. Tem que estar ali. Só que daí não é uma conta sua, é uma conta da empresa, que é a divisão que a gente vai falar daqui a pouquinho. Entendi, legal. É simples, mas funciona. Muito bem, falamos da precificação, falamos do Prolabore. Uma observação que o Gabriel fez aqui. E vale lembrar, uma vez declarado, sempre tem que declarar. Exato. Mesmo que não atingiu o limite. Exatamente. É o feijão com arroz, né? Que tem que ser feito. É o imposto de renda do MEI. Sim. E tem imposto de renda fora do MEI, né? Se a pessoa ganhar mais do que R$5.000 agora, né, que é a nova regra, ele tem que declarar tanto o MEI quanto pessoa física. São duas coisas distintas, tá? Então tem que estar. Quer ver um erro que é bem comum? As pessoas falam bem assim, não, mas eu tenho a minha empresa, só que ele movimenta, por mais que o dinheiro seja da empresa, ele movimenta no CPF. E aí, passa dos 5.000, paga imposto de renda. Se ele tivesse movimentado no CNPJ, não precisava pagar o imposto de renda. Entendeu? Claro, sem ultrapassar aquele valor do 81 lá que é do MEI, né? E se a pessoa não pagar o imposto de renda, aí recebe multa depois? Aí a malha fina vai pegar, vai te chamar, a Receita Federal vai te chamar, e aí é um problema bastante sério. Eu conheço o caso de uma pessoa na Lapa, que ela acabou de deixar, não pagou um documento, ou o contador que não mandou um documento. Um detalhe bem importante, pessoal. O maior, como é que eu posso dizer? O maior responsável pela empresa é você. Não confie cegamente em terceiros, por mais que seja um contador muito amigo. Você tem que ter o controle das finanças, você tem que saber o que é o imposto, o que foi pago, o que não foi pago. Esse caso dessa mulher, ela acabou deixando isso. Ela não sabia direito e acabou passando lá. Na última vez que foi visto, estavam R$47.000 de juro e multas da Receita Federal. Resumindo, hoje ela não pode ter nada no nome dela. Se ela tiver qualquer coisa, o governo toma. Entendeu? Porque está na dívida ativa. Então, é um risco que se corre se você não se preocupar também com as questões fiscais, né? Vamos para
o terceiro erro, que é o fluxo de caixa. Primeiro explique o que é o fluxo de caixa aí para nós. Tá. Basicamente, o fluxo de caixa é tudo que entra e tudo que sai. É igual da pessoa física. Eu faço mentoria de pessoa física, é muito legal. Eu falo assim, quanto você gasta? O cara, não sei. Eu falei, quanto você ganha? Eu também não sei. Eu falei, cara, mas como é que você não sabe o que você ganha e que você gasta, homem? Precisa saber disso, porque senão eu não sei como que eu estou financeiramente. A empresa é bem simples. Entrou um produto, entra lá o custo do produto, se vai ser pago naquele dia, se vai ser pago dali uma semana, tem que estar ali organizado, tudo que entrou. Tudo que saiu é a mesma coisa, sabe? Tipo, por exemplo, se entrou, vamos dar exemplo assim, se eu comprei tal coisa e eu não paguei, entra no fluxo, mas não coloca como saída ainda, entra como ali e coloca as datas de saída. Então eu vou pagar com 15, 30 e 60 dias, coloco no meu fluxo de caixa, dia 15, dia 30 e dia 45 dias, eu tenho que pagar. Se eu gastei, por exemplo, comprei uma Coca-Cola, saída, Coca-Cola tal lá. Se eu vendi essa caneca e ela me entrou R$10, eu coloco entrada R$10. Então eu vou colocando uma baliza. O ideal é colocar tudo. Tudo que entra, tudo que sai. Uma forma bem simples de fazer isso, eu ajudo todos os mentorados a fazer isso, é uma forma bastante clara e bem simples. Pega o celular, todo mundo anda com o celular na mão. Entrou um produto lá, uma caixa de canecas que eu preciso pagar com 30 e 60 dias. Quanto é 30? R$200 e R$200. Que dia? Dia 10 e dia 20. Pega no WhatsApp, um grupo com você mesmo, fala assim, pagar a caneca dia 10 e dia 20 do mês tal. Pronto. No final da semana ou no final do dia, coloca numa planilha. Entendeu? Eu não preciso estar todo momento na planilha, mas eu tenho que ter esse controle de mandar. Comprei uma Coca-Cola, manda para você também. Chegou no final do dia, coloca lá a Coca-Cola. Você vai conseguindo manter um fluxo de caixa organizado. E é muito legal, esses dias, inclusive, um rapaz falou, quando ele falou assim, coloque no papel. Quando ele colocou no papel, ele se assustou. Ele falou assim, meu Deus do céu, como eu gasto? Eu falei, exatamente, porque os pequenos gastos comem a empresa. Vou dar um exemplo. Tem uma empresária amiga minha, que ela falou assim, ela morava no interior e vinha para lá. Ela falou assim, Cleiton, eu não sei onde que tá indo o meu dinheiro. A gente foi ver, quando ela fez o fluxo de caixa dela, de entrada, que era uma MEI, colocou na ponta do lápis, só de marmita gastava R$400. Só que ela não comia só a marmita, ela também tomava o café da tarde na padaria. Então, só nessa brincadeira, já ia pelo menos uns R$600 a R$700 por mês. Ela só foi saber isso e verificar isso quando ela fez o fluxo de caixa. Que ela colocava padaria, lanche. E ela começou a colocar tudo isso e ela percebeu o tamanho do rombo que estava. Quando ela mudou, sobrou dinheiro. E hoje em dia tem até aplicativos, né? Tem um aplicativo no próprio WhatsApp que você compra e você fala, né? R$100 de gasolina, daí ele já marca. E ele vai te dizendo ali, ó, esse mês está gastando muito, esse mês já passou, já excedeu. Então, isso também é interessante para manter esse controle. Quando a pessoa está se organizando, a gente aconselha a fazer no WhatsApp assim, porque não é um custo extra. O aplicativo ele tem algumas limitações, como o ChatGPT, ele vai até uma altura e depois para, né? Você tem que pagar. Então, esses aplicativos também, ele tem algumas limitações de 2, 3, 4, 5 coisas por dia que você pode mandar. O restante tem que ser pago. Então, às vezes a pessoa fala, não, vou fazer isso, eu vou lá e pago mais R$70 por mês. Aumentou mais um gasto. Mais um gasto. Entendeu? Então, se ela fizer pro WhatsApp e ela colocar no lapisinho, cara, ajuda muito. Você que atende bastante pessoa como mentor financeiro, a minoria das pessoas enxerga essa questão do fluxo de caixa, não somente em empresa, vamos dizer, mas no própria pessoa física mesmo. Sim. A maioria das pessoas não fazem isso. Por dois motivos básicos. Primeiro, a organização. O brasileiro em si não é organizado. Pode perceber, ele não planeja o futuro. Ele tenta ir para o futuro e seja o que Deus quiser, né? Então ele não tem um planejamento de futuro, muito menos financeiro. Até aquele cara lá, o Aragão, sabe? Aquele dos Canárias. Ele tem 3 filhos. E aí ele brinca que ele era peão, né? Agora ele é um humorista e tudo mais de sucesso. E ele fala que ele vai nas empresas e as pessoas perguntam, você tem filho? Ele fala, tenho. E ele fala assim, tá, mas quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Ele fala assim, mas foi planejado? Ele falou, ele dá risada, fala, nem a cozinha lá de casa foi planejado, quem dirá os meus filhos. Entendeu? Então é mais ou menos isso na empresa. As pessoas acabam não criando esse planejamento. E sem o planejamento é como se eu estivesse indo no médico e falar assim, ó, tá doendo aqui, ó. Deu um remédio. Fala, tá, mas sem o exame?
Como é que eu vou dar um remédio à toa? Pode ser que seja um câncer, como pode ser que seja, sei lá, uma má digestão. Então, se eu não fizer o fluxo de caixa, seja da pessoa física ou da jurídica, eu não sei o que eu estou tratando. E aí eu vou para pequenos gastos. Ah, se eu cortar o cafezinho vai dar diferença? Não vai. Porque às vezes o problema é outro. Então eu tenho que colocar 30 dias mandando lá mensagenzinha, botando na planilha. Aí eu tenho o diagnóstico, com o diagnóstico em mãos, eu sei aonde corrigir. Aí vai, aí flui. E aí entra numa questão bem interessante de empresas, por exemplo, principalmente do MEI, que é o seguinte, a pessoa está vendendo muito, porque aparentemente está vendendo. Sim. E daí chega uma época lá, tô 1 ano trabalhando, mas não vejo dinheiro, vou ter que fechar as portas, mesmo vendendo muito. Mas é porque ela não acompanha essa questão do fluxo de caixa, Sim. né? Aí você consegue perceber assim, é muito simples, né? Você começa a perceber que carro que ela andava, que carro que ela tá agora. Como é que era a casa dela? A fachada da casa. Como é que tá a fachada agora? Com que roupa ela andava? Com que roupa ela tá andando agora? Se você olhar isso, você começa a perceber que talvez ela comeu o fluxo de caixa. Ela pegou o dinheiro que era da empresa e ela acabou saqueando para ela. É como se ela estivesse roubando a própria empresa. É lógico que não vai fluir, né? Porque a empresa, ela assim, como é que é o nome dele? Luciano Hang, ele fala uma frase muito legal. Ele falou assim, eu sou um dono pobre de uma empresa rica. Olha que é o conceito. Cara, o cara tá crescendo absurdamente. Mas por quê? Se ele consumisse agora, claro, tem helicóptero, aviões e tudo mais. Mas agora, ele tá abrindo agora esse ano acho que 200 lojas, se não estou enganado, né? Então, ou seja, agora ele pode se dar o luxo de mais alguma coisa. Mas no começo, cara, ele tem que fazer a empresa ter saúde financeira e depois essa saúde da empresa vai trazer a saúde financeira para ele. Agora, se ele inverter o papel e quiser viver muito bem hoje e a empresa que lute, ela vai fechar. E tem outra questão também que é interessante de planejamento, por exemplo, Luciano Hang, tem helicóptero, tem avião e tudo mais. Sim. Só que o retorno que ele tem sobre isso é muito grande. Então, digamos que ele, vou ir para uma van aqui de Santa Catarina, vou para outro lugar aí do estado em outra van. Se ele pegasse um outro tipo de avião, para ele sair mais caro, que ele precisa ir, precisa voltar, precisa deslocar de helicóptero, vai numa palestra, um podcast. Então aquilo se paga, né? Aquilo é um objeto de trabalho. É um objeto de trabalho, exatamente. É isso, que não é um objeto de luxo. Sim. Ó, quer ver um exemplo bem claro que as pessoas acabam fazendo? O cara abriu a empresa. Até a empresa ter corpo suficiente para o prolabore dele dar um novo carro, ele não pode fazer isso. Mas o que acontece? A empresa começou a vender bem, aí ele sobe o padrão de vida, acaba trocando o carro, mas quem está pagando o carro é a empresa e não é o prolabore dele. Então a empresa vai sendo sugada para pagar um luxo pessoal. Às vezes não é uma questão de ego, de mentalidade. Com certeza. Eu quero mostrar que eu estou tendo sucesso. O maior dos problemas financeiros é a gente saber que pode comprar e não querer comprar. Quando a gente fala de educação financeira e fala de aposentadoria, que no finalzinho a gente vai trazer o bônus para vocês, o problema é assim, hoje eu tenho 50 mil reais no banco, poderia trocar o meu carro e dar 10 mil de retorno, mas será que é a hora? O problema é exatamente você poder comprar e não querer comprar por um objetivo maior. Esse é o desafio, sabe? Então é um passo bem significativo, seja na pessoa física ou na jurídica. Ele tá com o dinheiro em mãos, mas depende do objetivo. Eu sempre falo assim, hoje inclusive eu conversei com a minha esposa, que dinheiro tem que ter nome, tá? Então todo dinheiro tem que ter nome. Como que funciona isso? Por exemplo, o Laino começou a fazer uma nova coisa e acabou não... Vamos dizer assim, começou lá e tem mais R$1.000 por mês, certo? Começou a ganhar mais R$1.000 por mês. Esse dinheiro é para quê? Qual que é o nome dele? É para o carro? Então agora esse R$1.000 vai direcionado para o carro. É para viagem? Então é direcionado para viagem. Por isso que existem aquelas caixinhas da Nubank. Você vai nomeando. Pode ver que tem que colocar o nome, né? Nome, viagem, passeio, reserva de emergência. Você vai nomeando. Porque senão nós somos especialistas em comer esse dinheiro. Literalmente. Sobrou R$1.000, o que a gente vai fazer? Pizza, lanche, saída, passeio. Esses dias um amigo meu falou assim, a minha esposa não pode nem saber que eu tenho dinheiro guardado, senão amanhã a gente já tem foto na praia. Entendeu? Porque acaba não tendo objetivo, não tem um porquê desse dinheiro. E a gente acaba consumindo, não tem o que fazer. Exatamente, tem que ter o nome, porque senão fica para qualquer coisa. Né? Viagem com o dinheiro do lanche, ou um dinheiro que era para comprar uma coisa para casa, já investe em uma viagem. Exatamente. Tá virando uma bagunça.
Então, a questão, Cleiton, ali eu achei interessante, você falou do fluxo de caixa. Acompanhamento diário tem que ter tudo que acontece dentro de 30 dias. Sim. Isso é o ideal. Daí você faz o diagnóstico. Então tem que ter uma disciplina lascada também, né? É melhor, eu sempre falo assim, é melhor 30 dias organizado, tendo disciplina e o resto da vida tranquilo, do que você viver atravessado e vai viver uma vida de estresse. A gente tem acompanhado alguns pessoas assim de MEIs e MEs aí, que as pessoas não dormem mais. As pessoas não conseguem mais dormir, porque a cabeça tá, puxa, eu preciso pagar o fornecedor, puxa, eu preciso pagar aquilo, eu preciso pagar a água, eu preciso pagar a luz, e automaticamente a saúde mental da pessoa vai para as cucuia por falta do planejamento. E é simples o planejamento, é só botar no papel. Exatamente. Falamos sobre precificação, esquecer das obrigações fiscais, controle do fluxo de caixa, definir o Prolabore, e agora a quinta. Nossa, essa é forte, hein? Tem uma pergunta antes? Misturar contas pessoais com contas empresariais. Por que esse é considerado o erro mais perigoso de todos? Isso ele vem junto com tudo que a gente já falou, né? Mas por que ele é o maior dos problemas? É que, infelizmente, eu acabo, se eu não dividir as duas coisas, não criar o Prolabore e o restante que é o lucro, né? Que é o custo e depois o lucro. Se eu não fizer isso, o meu padrão de vida sobe. Se o meu padrão de vida subir, eu vou fazer com que a empresa trabalhe para mim e não eu mais para a empresa. Então a empresa passa a ser o meu funcionário, que ela tem que render para bancar o meu custo de vida. Quer ver um exemplo? Abri hoje a minha oficina, um exemplo de oficina que eu estou usando desde o começo. A minha oficina começou a render, aí foi indo, foi fluindo, ele foi aumentando, e daqui a pouco a gente percebe que chegou no final do mês, eu percebo que eu tenho lá 15 mil reais na minha conta. É muito comum a gente pegar casos como esse. Eu tenho 15 mil reais na minha conta, só que essa conta, ela está misturada à conta jurídica e à conta física. O que acontece? A pessoa pega do lucro da empresa e começa, com o CPF dela, CNPJ dela, pagar as contas da pessoa física. Só que daí o que acontece? Na cabeça de qualquer pessoa, se eu tenho 15 mil reais na minha conta, qual é a lógica? Eu posso viver com 15 mil. Aí eu vou ter a mudança de vida, mudança estrutural. Eu não pego mais a pizza da mais barata, agora já quero da melhor. Eu já não vou no mercado e olho os preços, agora eu vou pela marca. Eu vou aumentando o meu custo de vida. Isso é um problema? Não, exatamente. Só que se você for parar para pensar na longevidade e no crescimento da tua empresa, vai ser um grande problema. Porque eu coloquei a empresa, o CNPJ, para trabalhar para o CPF. E aí está errado. Então o CPF ele faz parte como... basicamente é o seguinte, o MEI... O dono do MEI, ele é um funcionário da empresa. É simples assim. Quanto ganham funcionários do meu patamar? Simples. Por exemplo, se eu sou mecânico da empresa, quanto que é a média de salarial dos mecânicos? R$ 2.500? É R$ 2.500 que é meu Prolabore. Eu vivo com isso. Ah, mas é muito pouco. Então eu tenho que pensar. Eu tenho que talvez aumentar o valor da minha empresa, de rendimento da minha empresa, para que depois eu comece a tirar o meu Prolabore maior. E aí sim eu consiga viver. Agora, se eu colocar tudo numa conta só e usar isso, é o que ferra muita gente. É o que está acabando com a maioria das empresas hoje, dos MEIs. Na verdade, esse é o ponto cego, então, digamos, sim. Porque às vezes a pessoa nem percebe, né? Quando ela não tem esse planejamento que a gente conversou ali, sim. Vai misturando tudo e só vê a hora que não está mais... conseguindo pagar as contas. Você consegue perceber se você está fazendo isso ou não, se você é MEI, é se o seu CNPJ, se a tua conta PJ está pagando conta da pessoa física. Se a conta de água e da luz da tua casa está sendo paga pela conta CNPJ, você já confundiu tudo, já misturou as coisas. O ideal é você ter duas contas. Conta da pessoa física, conta da PJ. Pessoa física, eu prestei um serviço pro João lá, que não tem a ver com a minha empresa. Eu ajudei o João a arrumar o muro. O João me pagou. Pessoa física. Se eu prestei um serviço na empresa, vai para PJ. Entendeu? Ele tem que ir para PJ, porque da PJ, depois de pagar os custos, sai o meu Prolabore e o Prolabore vai para pessoa física. E aí eu vivo com isso. Agora, se eu fizer um bolo, daqui a pouco eu pego do seu João, pego do serviço, coloco tudo numa coisa só, aumento o meu custo de vida e a probabilidade é que dê problema. E como que é a correção desse problema? Basicamente é a organização. Simples, né?
desde que a gente falou desde o começo, é você estruturar quanto você recebe de Prolabore, quanto você tem de pessoa física. Então, você joga daquilo e sobrevive com aquilo. Começou a perceber que não está sobrando nada, é a hora que você tem que começar a pensar se vale a pena realmente você continuar sendo pessoa jurídica. Cleiton Lima, vamos fazer o seguinte agora. 5 erros, você vai resumir cada um deles. Primeiro, a precificação errada. Resuma cada um deles para nós finalizar com sucesso e aí no final tem o bônus. Você vai fazer aquele bônus lá para ensinar sobre a questão da aposentadoria. Precificação. Resumão, bem simples, pessoal. Não olhem somente a concorrência, tá? Coloque no papel tudo aquilo que são teus custos. Não esqueça nada, não negligencie nada, seja água, luz, aluguel, brindes, qualquer coisa. Não esqueça também, tem que colocar na precificação marketing. Porque muitas vezes as pessoas acabam não colocando o marketing nessa precificação e depois, a hora que vai ter que tirar para um impulsionamento, não tem dinheiro. Obrigações fiscais. Pagar DAS em dia, fazer a declaração de imposto de renda e verificar se está tudo certinho. Entra lá não lembro o nome do site, mas só colocar lá DAS-MEI, já vai aparecer lá e ver se está tudo certinho, se está tudo pago ou se tem alguma coisa em aberto. Não controlar o fluxo de caixa. É um grande erro, né? Um erro mortal, digamos assim, é você não ter o diagnóstico da tua empresa. Então, tudo que entra, tudo que sai, tem que ser colocado no papel ou no aplicativo, mas tem que saber exatamente quanto você está ganhando, quanto está entrando, quanto está saindo da sua empresa. Não definir o Prolabore. Você tem que ter o seu salário como empreendedor. A tua empresa não trabalha para você, é você que trabalha para a tua empresa. Misturar contas pessoais com contas empresariais. É o segredo do fracasso. Fazendo isso, você vai ter problema, sem sombra de dúvida. E agora, como o MEI pode fazer para se aposentar antes dos 60 anos? Tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta ali antes. Olha que interessante o Gabriel. O conceito do Prolabore não só é útil para o MEI, sim para toda empresa. Hoje a nossa empresa tem 15 anos no ramo metalúrgico e demoramos alguns anos para ter essa cultura de separar. Exatamente. Perfeito. Então você veja que não é somente para pequenas empresas, para MEIs, mas é um conceito empresarial. É claro isso, sabe? Porque, infelizmente, se a gente não fizer isso, a gente não sabe para onde está caminhando. A gente sabe que é lucro da empresa, não sabe que é o dinheiro da gente, a gente acaba vivendo na incerteza, né? Exatamente. Boa pergunta, excelente pergunta. Sim. Como o MEI pode fazer para se aposentar antes dos 60 anos e ganhando mais de um salário mínimo? Cleiton Lima, agora é com você, faça a magia. Vamos fazer a magia. Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que esses dias, inclusive eu dei um treinamento para microempreendedores falando sobre finanças, eu falei assim, já percebeu que o MEI ou o empresário, parece que ele morre dentro da empresa? Ele morre trabalhando. Perceba porque ou ele não tem plano de sucessão, o cara tá lá com 80, 90 anos, que se ele largar a mão da empresa, ele morre. Então ele acaba não tendo plano de sucessão, dos primeiros erros, mas o principal dos erros é que ele não se planejou para sair da empresa. Então ele ganha 10 mil, gasta 10 mil, ganha 10 mil, gasta 10 mil. Mas se um dia ele sair, ele não pode sair. Entendeu? Ele não pode sair porque ele acabou não se planejando. Vamos lá. Pessoal, se você é MEI ou ME, ou se você é uma pessoa física não sendo MEI, olha como é que funciona. Vou fazer uma conta bem breve aqui, inclusive no meu canal no YouTube eu fiz essa conta, mas olha que interessante. O MEI hoje ele paga 5% do salário mínimo. Então hoje gira em torno de 81 a mais ou menos 87 reais, 82 a 87 reais. Então isso vai dar para o MEI uma aposentadoria quando a mulher 60, o homem 65 anos, com 15 anos de contribuição. Tá legal? Então o MEI que contribuiu 15 anos, por exemplo, tem pessoas que começam a empresa com o MEI com 20, com 35 podia se aposentar. Só que não pode porque tem que ter a idade. Entendeu? Então tem que ter lá o teu tempo de idade. Se a pessoa falar assim, não, mas eu não quero chegar até os 65, eu quero me aposentar antes. Aí o que ele faz? Ele paga uma contribuição extra. Essa contribuição é 15% do salário mínimo. Então hoje gira em torno de R$ 243 reais, mais o 80 e pouco. Então vai para 300 e alguma coisa. E aí ele não precisa mais agora esperar por idade. Agora ele pode se aposentar por tempo de contribuição.
Se o MEI é mulher, 30 anos. Se o MEI é homem, 35. Tá legal? Parece bom, não parece? Só que sabe com quanto você se aposenta, ambas as ideias, ambas as propostas? Um salário mínimo. Então vamos lá. O MEI homem, imagine você lá, você tem que contribuir durante 35 anos com 300 e poucos reais para você se aposentar com um salário mínimo, certo? Bom negócio? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos te dar lá. Mais para menos do que para mais. Outro detalhe, qual que é o teu patrimônio? O que você vai poder retirar com 35 anos? Nada. Você simplesmente tem uma aposentadoria pro resto da sua vida, certo? Agora, se você é MEI, preste atenção na mágica. Essa é a parte legal. Isso aqui que é educação financeira, pessoal. Se você é um MEI e você está pagando o teu 80 e poucos reais por mês, só que você fala assim, eu não quero me aposentar com 65, eu quero outra opção. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer aportes financeiros. Aí você faz investimentos financeiros com um rendimento de 1% ao mês, que não é algo extraordinário. É um rendimento bem simples e é fácil. Não é tigrinha, não é nada disso, tá, pessoal? É um rendimento real. Você vai pegar 243, que é aquele valor do 15%, que é o excedente, certo? O mesmo que você ia pagar para se aposentar com 35. Então você vai pegar esse mesmo valor e vai fazer investimentos a 1% ao mês. Olha o que acontece. Com 20 anos fazendo isso, só 20 anos, você vai ter um patrimônio de R$ 1.508.000,19, que é teu, tá? É teu, você pode pegar ele e fazer o que você quiser. Só que se você falar assim, não, com 20 anos agora eu quero viver de renda. Eu quero nunca mais trabalhar na vida porque eu contribuí 20 anos fazendo investimento. Você vai se aposentar com R$ 17.972 para o resto da sua vida. E quando você falecer, a sua família fica recebendo R$ 18 mil reais por mês e com um patrimônio de R$ 1.500.000 na conta. O mesmo valor, com 15 anos a menos, vai te dar um patrimônio bem maior e uma aposentadoria muito mais segura. Isso é educação financeira. Educação financeira. Cleiton, depois de toda essa explanação, conte para o pessoal aí o que você faz. Pessoal, eu trabalho com educação financeira. A gente trabalha em 5 passos. Primeiro, mudança de mentalidade. Segundo, diagnóstico. Terceira, renda extra. Quarto, reserva de emergência. E quinto, investimentos de aposentadoria. Então, se você tem esse plano, se você é um MEI ou se você é uma pessoa física, está enrolado financeiramente, ou se você tem um objetivo de vida de se aposentar, a gente chama de aposentar, mas é liberdade financeira, com um prazo bem menor e não dependendo do INSS, é só conversar com a gente, manda aí no direct aí, que a gente chama vocês aí e explica. É muito simples, é muito fácil de fazer isso. O problema é que o brasileiro acaba não sendo ensinado. O brasileiro é ensinado a trabalhar e pagar impostos. Quais são suas redes sociais? No YouTube, a gente tem um canal chamado Renda na Raça, onde a gente está começando a ensinar as pessoas lá a fazer sobre investimento. Se você seguir o canal, você vai conseguir fazer o seu próprio investimento. No Instagram, é chamado Cleiton Mentor Financeiro. Tá legal? É só procurar lá, manda um joinha lá que a gente vai conversar e trocar uma ideia. Alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de comentar aqui? Olha, a pergunta que você não fez... Pensa em alguma coisa que eu não falei que você diz, cara, isso que é muito importante eu falar agora. Boa pergunta, Pri, me ajude, por favor. Eu acho assim, uma coisa só que talvez não seja uma pergunta, mas é uma observação. Eu comecei a aprender sobre essa questão de gestão financeira e educação financeira pagando juro. Sabe? Eu paguei muito juro. Eu sempre brinco com o pessoal e explico que eu comprei um carro que valia 29 mil reais, não tinha dinheiro para pagar, paguei tudo atrasado, paguei 49 e 3 anos depois vendi por 18. Aí, resumindo, eu perdi 31 mil reais. Eu falei assim, eu olhei para mim mesmo e falei assim, cara, eu sou muito idiota. Eu tô jogando o meu dinheiro, tô enriquecendo o banco por falta de entendimento. E aí, resumindo, eu comecei a perceber que eu tinha que trabalhar as minhas finanças não pelo emocional, mas pelo racional. E aí, quando eu aprendi sobre gestão financeira e educação financeira, a minha vida mudou. Eu tinha um objetivo de aposentadoria, no caso, liberdade financeira, com 40 anos de idade. Esse era o meu objetivo. Eu aprendi gestão, educação financeira, como essa que eu mostrei para vocês. Com 26 anos, mais ou menos, eu aprendi sobre isso. Comecei a fazer os meus aportes, meus investimentos, comecei com R$10 e consegui a minha liberdade financeira com 39 anos e meio.
Então, resumindo, o que é liberdade financeira? É você não precisar trabalhar para pagar conta. Os rendimentos pagam as suas dívidas. Muito bom, Cleiton Lima! O que achou, Priscila Duarte, desse grande episódio do Capacita Marketing Estratégico? Enriquecedor, né? Tantas dicas aí que o Cleiton nos passou, principalmente acho que a chave é a mudança de mentalidade. Sim. Só uma dica bem legal para as pessoas, no primeiro passo da mentalidade é assim, ó. Nós somos movidos por aquilo que nós ouvimos, vemos e vivemos, né? Então, aquilo que os nossos pais falavam, no outro episódio a gente pode falar sobre o boom financeiro, que as pessoas antigamente, muito comum a gente falar assim, né? O bom investimento é você comprar terra. Compra terreno aqui, só que isso aí é do mais antigo e tem um porquê disso. Hoje em dia não é mais viável, não é mais viável. É um bom investimento, sim, mas tem investimentos que são bem mais interessantes, tá? Então, se a gente for para pensar nessa questão de como mudar a mentalidade, é uma coisa muito simples. Agora, intencionalmente, a gente muda. Como é que a gente faz isso? É muito simples, eu fazia isso. Cada vez que você vai tomar um banho, pega lá um vídeo, seja do Renda na Raça ou de qualquer outro mentor financeiro, coloca na pia do banheiro e vai ouvindo. Quando você vai ouvindo, você vai entrando naquele mundo de investimento e algo dentro da tua cabeça vai mudando, que aí você vai vivendo aquele mundo e daqui a pouco você está começando a investir e nem percebeu. Então a tua mentalidade foi mudada através de um simples vídeo que você estava tomando banho e ouvindo. Perfeito, muito bem. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aqui o nosso papo. Tenho certeza que sim, muitos ensinamentos, muito conhecimento que o Cleiton passou. O Cleiton, que é o idealizador aqui do CapacitaCast, então dispensa, né, aí os parabéns e tudo mais que a gente sempre fala. Mas agradecer, Cleiton, pelo teu conhecimento e tudo que você passa todos os dias para nós também. Sim. Fortalece nós mentalmente na questão do empreendedorismo, que é bem importante também. E é bom sempre ter alguém experiente, né, para te mostrar o caminho que vai te encurtar o caminho, na verdade, para chegar no sucesso. Quer deixar algumas palavras? Pessoal, o Warren Buffett, que é o maior investidor da bolsa hoje do mundo, ele fala bem assim: se você não aprender a colocar o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Pense nisso. Já pode acabar com essa frase. Isso é uma boa frase. Você que nos acompanhou aí no Instagram, um grande abraço para você. Obrigado por estar conosco. Gabriel, um abraço para você também. Obrigado pelas perguntas que você nos mandou aqui, muito pertinentes. E obrigado para você que esteve conosco aqui, então, acompanhando esse nosso episódio. Você que quer rever ou você que quer mostrar para um amigo que está precisando aprender mais sobre o MEI, aprender mais sobre empreendedorismo, já sabe, na próxima quarta-feira esse episódio está lá no YouTube do CapacitaCast, então é só você chegar lá, se inscreve no canal, dá o like, deixa um comentário também para fortalecer o canal e vamos que vamos, empreendedores, vamos alavancar a economia lapiana e o próximo convidado do CapacitaCast pode ser você. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, boa semana e vamos que vamos. Valeu! Valeu, pessoal! Tudo de bom!